E os cuidados no solo são fundamentais para que a pastagem se torne uma cultura perene. É o que nos mostra agora a repórter Kylie Rodrigues. Na atividade pecuária, a fertilidade do solo é uma das características fundamentais para garantir a estabilidade e produtividade do ecossistema de pastagem. O que nós temos como objetivo apresentar é como eles se mostram e se comportam diante de diferentes cultivos, diferentes manejos e ao longo do tempo. Então a gente passa aqui desde solos que estão cultivados há mais de 30 anos com pastagem contínua, com adubação, e isso a gente consegue observar que as raízes, a forma com que ele se comporta em termos de agregação, ele está aqui, ele não se desmonta. Esses solos vêm de uma área da Embrapa Gado de Corte experimental com 30 anos. Aqui nós temos solos com integração lavoura-pecuária, o que demonstra que solos bem manejados traz bons resultados. Esse solo foi feito calagem aqui no sistema integração lavoura-pecuária, tanto esse com pastagem, e está aí mostrando que pastagem é uma cultura perene, que responde à adubação, à calagem e que a manutenção dela ao longo do tempo com análise de solo e controle de pastejo sendo bem feito, ele permanece aí a vida toda e é reflexo como permanente. Na prática, o produtor rural não precisa arrancar um torrão desse tamanho para fazer a análise da estrutura do solo. Tem outra maneira bem mais prática, é o que nós vamos mostrar agora aqui com a pesquisadora da Agropecuária Oeste. Nessas bandejas é possível fazer isso de maneira mais simples. Sim, sim. Então, nós podemos ir lá retirar um torrão de mais ou menos 25 a 30 centímetros, né, inteiro, num perfilzinho. E aí nós vamos colocar na bandeja e vamos abrindo esses torrões e olhando como que o solo se comporta. Então nós vamos ver as raízes, elas estão bem distribuídas no perfil. Esse aqui é um perfil tipo de 30 centímetros. Aqui tudo é a parte superficial até embaixo, então todas as bandejas estão na mesma posição. Essas aqui são as mesmas áreas que foi tirado aquele torrão lá. Então vocês vão ver aqui que, por exemplo, esse aqui que tem pasto, que faz a integração lavoura-pecuária, ele tem uma raiz bem distribuída, é um pânico, né? Os agregados são bem formados, né? Nós temos bastante agregação, muito semelhante à área nativa. Vocês podem ver que na área nativa todos os agregados são bem formados, né? São brumosos e as raízes também bem distribuídas, a gente quase não vê uma transição aqui no solo. Na sequência, observamos a pastagem permanente, que já dura 30 anos, muito bem manejada. Quando o sistema é 1 ano lavoura e 3 de pasto, notamos uma boa distribuição de raízes, além dos formatos dos torrões. Quanto mais os torrões forem irregulares, melhores. Se ele tiver muito liso, muito tipo esse aqui, muito achatado, muito liso, ele já indica compactação do solo, que é o que a gente tem nessa área aqui. Esse solo aqui, vocês podem ver que está super solto e tem alguns torrões bem pesados e bem lisos. Então isso a gente percebe que olhando, simplesmente tirando uma amostra e olhando, a gente já tem noção de que do que está acontecendo naquele solo, né, na parte de física. E aí, com essa análise, o produtor ele acaba economizando um pouco mais, que ele não perde tempo e já vai direto ali no foco que está necessitando, se o seu solo está precisando de alguma adubação. Sim, essa avaliação física ela é muito importante para a tomada de decisão do produtor, porque ele está lá na dúvida, às vezes, se ele vai precisar fazer um revolvimento, uma escarificação e tal, está preocupado com a compactação do solo. É aquilo que o que fazer, né? Isso, Será que eu intervenho? Não, porque às vezes só usando equipamentos mecânicos a gente não consegue, por exemplo, medir a resistência e penetração e saber se realmente lá no solo está acontecendo isso. Então, olhando a amostra, se as raízes estiverem boas, bem distribuídas, os torrões estão adequados, a gente vê que isso indica que o solo vai ter uma boa infiltração, vai ter uma boa aeração, as raízes vão conseguir se desenvolver, a biota vai estar muito bem naquele solo. O sistema mostrado pela pesquisadora da Embrapa é chamado de DRESS, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo. O documento pode ser baixado pela internet. Também a gente dá instruções, cursos e tem sido bastante utilizado, já tem uns 3 anos que está em uso aí bastante, cooperativas, produtores, qualquer um pode aprender, não tem custo, o custo é só ir lá tirar a amostra e olhar. E o importante desse método
é que a gente consegue dar uma classificação, uma nota, né? Coisas que a gente olhar o perfil, todo mundo consegue, né? Ir lá, abrir o sol, olhar as raízes e tal, mas a gente não tinha um método que dava notas. Então, se eu quero comparar esse ano com daqui 2 anos que eu fiz um manejo, eu preciso ter uma nota, né? Para mim saber se eu estou aumentando ou diminuindo. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. São destaques importantes para você, produtor, cuidar muito bem do seu solo e, é claro, ter a lucratividade adequada. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.